aí, meu amigo do Esporte Like, continua a polêmica aí entre o jogo do São Paulo com o Palmeiras, que o Palmeiras virou incrivelmente esse jogo que teve muita polêmica do VAR, da arbitragem, e o boato e a conversa que está gerando agora é que o VAR chamou o senhor Ramon Abate-Abel para ver o lance, só que ele negou, não quis ir. E está gerando muita polêmica e muitos comentaristas estão falando que se ele realmente fez isso, é um escárnio. O futebol brasileiro tem que parar. Mas aí eu quero saber de você, o que você acha ainda dessa polêmica. Eu vou trazer aqui o Mauro César Pereira, que vai falar um pouco mais dessa polêmica. Aproveita aí, se inscreva no canal, deixa aquele like e vambora pro vídeo, que ainda tem muita polêmica para ser resgatada ainda nesse jogo. Será que estão metendo a mão aí no futebol brasileiro? Será que existe um esquema para favorecer o Palmeiras? Será que eles querem que o Palmeiras seja campeão? O Flamengo tá chiando e tá chiando muito. E o seu Boto parece que vai ter que se retratar aí na CBF. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Vamos pro vídeo. Se for comprovado o que está sendo dito por dirigentes que estavam na reunião da CBF sobre o lance escandaloso no jogo São Paulo e Palmeiras, o tal do Ramon Abate-Abel, ele tem que ser banido do futebol. Ele não tem que ser punido, ele tem que ser banido do futebol. Porque, de acordo com dirigentes que estavam na reunião, onde deixaram claro que não divulgariam o áudio do VAR, tá? Foi dito que o árbitro que estava no VAR chamou o Ramon Abate-Abel. Ele teria chamado a atenção para o possível pênalti. E o Ramon Abate-Abel, na maior cara de pau, teria dito que o jogador do Palmeiras escorregou e por isso não seria pênalti. Detalhe, por que ele tem que ser banido do futebol se isso for verdade? Porque no jogo anterior que ele apitou, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, ele marcou uma falta do Alexandro escorregando. E ainda deu cartão amarelo para o Alexandro. Então, ele não acha que não seria pênalti porque o jogador escorregou. Ou então, ele fez, né? Ele teve um critério no jogo no Maracanã e outro no jogo do Morumbi. Se for verdade que o VAR chamou e o árbitro não quis nem escutar, nem ver a imagem por causa do escorregão, ele tem que ser banido do futebol. E a CBF, que já está sendo convocada até pelo deputado federal Júlio Lopes para divulgar esses áudios do VAR, é bom eles tomarem vergonha na cara. Eles têm que divulgar, porque se divulgarem, eles sabem que vão ter que punir com rigor o Ramon Abate-Abel. E pelo jeito, não é o interesse deles. Informação, hein? Nomes fortes dentro do Flamengo estão indignados com a situação da mídia de São Paulo ter vazado, antes do Flamengo ter recebido a informação, antes da mídia carioca ter recebido a informação, que o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, deve ser convocado pelo STJD para prestar esclarecimentos do que ele disse, que ficou meio suspeita a situação do Campeonato Brasileiro. Primeiro, por que essa informação chegou primeiro para a mídia de São Paulo? De acordo com nomes fortes dentro do Flamengo, pode ter sim influência da Leila. Da Leila ter conversado sobre isso na CBF, onde o Flamengo sabe que ela está muito influente, e assim ter vazado primeiro para a mídia de São Paulo. E além disso, uma indignação que tem que ser coletiva. Por que o José Boto vai ser convocado? Por que o José Boto pode ser punido se ele disse algo que quase todo o Brasil está dizendo? O Brasil inteiro, nesse momento, está colocando em xeque a credibilidade do Campeonato Brasileiro. O Brasil inteiro. E o torcedor, ele tem direito de desconfiar do que ele quiser. Ele não pode julgar. Mas desconfiar ele pode. Num pênalti escandaloso como aquele, sem o VAR ter sido acionado, sem o árbitro ter checado. Gente, muitas pessoas no Brasil, a grande maioria, né, de quem acompanha futebol, passou a desconfiar da credibilidade. E confiar e desconfiar está no direito, eles não são obrigados a confiar. Então, além de estar indignado com essa possibilidade do José Boto ser punido por desabafar depois de um escândalo de arbitragem, também tem isso.
Por que isso vazou primeiro pela mídia de São Paulo? De quem veio a informação? E aí, pessoas fortes dentro do Flamengo dizem: a CBF é no Rio de Janeiro, o STJD é no Rio de Janeiro. E essa informação veio primeiro de São Paulo. Bom, a polêmica vai continuar, culpa da CBF, que conseguiu colocar em dúvida a credibilidade do futebol brasileiro. Se tiver tudo certo, pronto, o desafio é: divulguem o áudio. Divulguem o áudio do VAR. O Brasil todo está querendo saber e estão escondendo. Ninguém sabe por quê. Pelo bem do futebol brasileiro, acho que nós estamos aqui, presidente Samir Chaud. Você precisa liberar o áudio, porque é um absurdo que assim não faça. Bem, estou fazendo um ofício para convocar o árbitro de vídeo do VAR do jogo entre São Paulo e Palmeiras, Wilbert Estevam da Silva, que fez algo estranho ali, que a gente precisa entender o que aconteceu. Então estamos aqui convocando o árbitro para que ele esclareça o que aconteceu aqui na Comissão de Esportes da Câmara. Quero, entretanto, presidente, terminar essa fala lhe parabenizando pelo enfrentamento da questão do calendário dos estaduais. Vossa Senhoria está tendo coragem e determinação no enfrentamento de uma questão relevante para o futebol brasileiro, que é a importância do nosso grande campeonato, enfim, e ajustar as datas. É muito importante que o senhor libere o áudio do jogo, a fim de que a gente tenha tudo retratado e muito claro para a opinião pública. Desinformação. E essa desinformação, ela vem por duas razões. Uma, preguiça de parte da mídia, de que não quer se aprofundar no assunto, mas quer ter opinião, o que é assustador. Eventualmente, a história contada pela metade, sem você apresentar todo o conteúdo, o documento tem que ser apresentado inteiro, não um pedaço. Isso não está certo. E, além disso, a narrativa que é vendida especialmente pelo Palmeiras, que desvia o assunto, vai jogar... Isso não é isso que está em discussão. Isso não vai acontecer. É uma discussão meramente comercial. E o presidente do Flamengo, me parece, está fazendo a obrigação dele. Ele foi eleito para isso, que é defender os interesses do clube. E aí existem versões do tipo: mas o outro clube precisa de dinheiro, coisa e tal. Primeiro, não se sabe de quem é esse dinheiro, porque não está definido. E mais, a questão de outros clubes precisarem do dinheiro é muito discutível. Se você tem um clube que está tentando fazer tudo direitinho e está precisando do dinheiro, você pode até compreender. Mas quantos clubes... Tem clube no Brasil, gente, em recuperação judicial, contratando jogador e que não paga credores, ex-funcionários, ex-fornecedores. Enfim, essa é a realidade. Não existe esse mundo maravilhoso onde todo mundo é bonitinho, se amanhã está devendo, vai lá e paga. Nós temos casos de calote. O próprio Flamengo sofre com calote do Internacional, que não paga o Thiago Maia ao tempão. O Raniel, a CNRD, que é o braço da CBF para definir essas questões financeiras, de dívidas, etc., deu ao Corinthians um prazo absurdamente longo para que o Cuiabá receba o dinheiro desse jogador. E o Cuiabá vendeu o jogador, foi rebaixado, e ele joga até hoje no Corinthians. Então, nesse ambiente, como é que você pode confiar? É muito pueril esse raciocínio. A notícia que saiu é que o VAR chamou. Então, se o VAR chamou, se tem essa história que o VAR chamou mesmo, não tem para que você afastar o VAR. Né? Tem que afastar o árbitro. Do jogo do pênalti, o VAR chamou e ele não quis. A conversa que está saindo aí é que parece que o VAR chamou. Chamou o Abel. Chamou ele do quê? E aí? Chamou ele do teria inibido a convicção do Ramon Abate Abel dentro de campo, teria inibido o Wilbert Estevam a falar: vem aqui dar uma olhada. Mas você tá aí, então os dois têm que ser punidos. Porque ele severamente. Logo de cara ele já falou: escorregou, não foi fora do lance. Mas entendeu? Se o VAR viu que ele escorregou, o Abate, né? Abate, você está errado, não escorregou. Vem dar uma olhadinha aqui, porque Ramon Abate Abel, irmão do Abel. Ajuda o Abel. Ramon ajuda o Abel. Ramon ajuda o Abel, Ramon ajuda o Palmeiras. Aí vem aqui, porque ele não escorregou. Quarta-feira, gente. O quê? É quarta-feira hoje. O que tem isso aí? Vocês já choraram segunda, terça, agora é quarta.